Bom dia e bem-vindos ao canal Débora Histórica. Hoje é dia 8 de maio de 2025 e o seu objetivo continua sendo resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição deste programa. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Iniciamos com o projeto Conheça o Seu Bairro. Seu propósito é levar as pessoas interessadas a um passeio pelas propriedades históricas da região do Morumbi. E nós já estamos terminando, tá? Todas as visitas serão nos finais de semana, sendo um por mês escolhido. Quem quiser participar é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 99 724 1111 e fazer a sua inscrição. O próximo passeio é na Fundação Maria Luísa Oscar Americano, dia 18 de maio, um domingo, às 10 horas. Os ingressos são R$30 a inteira. Estudantes de 60 mais pagam meia, que é R$15. O estacionamento com manobrista é R$25. Mas, se você quiser, pode parar nas imediações. Caso após o passeio, podemos tomar um chá e, se você quiser, eu preciso marcar a hora. Então, preciso da confirmação. No dia 14 de junho, nós temos a Casa de Vidro. A visita na Casa de Vidro é um sábado às 10 horas. E em julho, dia 20 de julho, nós temos a visita na Casa da Fazenda. Então, os interessados, inscrevam-se lá. Nos próximos programas eu vou informando outros passeios. Neste 16º capítulo da história do Morumbi como distrito, eu vou abordar o bairro Jardim do Oeste, que não tem registro de logradouros no distrito do Morumbi e que também pertence ao distrito da Vila Andrade. Então tem umas ruas que são da Vila Andrade ou outras do Morumbi, mas eu não achei, não tenho registros, tá? E na internet a pesquisa diz também que não tem registro. Tem alguns bairros que eu não sei o porquê, tem o nome, mas não tem rua. Tem um bairro, inclusive, eu não lembro onde que é, se é no Morumbi ou na Vila Sônia, que tem uma rua só. Vamos ver se a gente chega lá, tá bom? E o Jardim Everest, que é um bairro com mansões perto do Jockey Club de São Paulo e é composto por 21 logradouros. Então vamos lá falar sobre esses logradouros do Jardim Everest. Avenida Linneu de Paula Machado. Isso daqui eu já contei a história de quem foi Linneu de Paula Machado, né? Então, Linneu de Paula Machado nasceu no Rio Claro em 27 de outubro de 1880, filho do coronel Francisco Vilela de Paula Machado e de dona Sebastiana Augusta de Melo Franco. Fez na Europa um curso especializado em agricultura e, de volta ao Brasil, iniciado com seu pai, que já era criador na Fazenda São José, a criação de cavalos puro sangue inglês. Apaixonado pelo turf, foi sócio do Jockey Club de São Paulo e desde 1909 do Jockey Club Brasileiro. Nesta sociedade foi suplente da diretoria entre 1913 e 1917 e vice-presidente entre 1919 e 1920. Em 1921 foi eleito presidente, dirigindo o Jockey Club até 1940. Em 1935, o Jockey Club instituiu a taxa Linneu de Paula Machado, destinada a animais nascidos no país. Foi mais uma homenagem que se prestou ao grande incentivo do turf brasileiro. Fora do Brasil, Linneu de Paula Machado mantém criação e coudelaria na França, sendo oficial da Legião de Honra daquele país e sócio do Jockey Club inglês. Na fundação do Aras São José, com seu pai, obteve os primeiros resultados em 1909 e desde então obteve desenvolvimento crescente nessa criação. Como administrador do Jockey Club, além do hipódromo da Gávea, que fica no Rio de Janeiro, realizou melhorias relevantes em favor desse esporte.
Junto com Antônio Peixoto de Castro, foi o idealizador do Grande Prêmio Brasil, que desde 1933 tornou-se mais importante prova de turf brasileiro. Casou em 1911 com Celina Guinle e teve filhos Francisco Eduardo de Paula Machado, Cândido Guinle de Paula Machado, Linneu Guinle de Paula Machado e Heloísa Guinle de Paula Machado. Sim, são parentes daquela atriz. Linneu de Paula Machado faleceu em São Paulo no dia 28 de setembro de 1942, quando da queda de um avião da Panair que procedia do Rio de Janeiro nas proximidades da represa de Santo Amaro. A fonte desta história, que eu retirei do Dicionário de Ruas, é do Correio Paulistano, de 29 de nove de 1942. Os nomes anteriores, ela chamava a Avenida Linneu de Paula Machado, chamava Avenida Jockey Club. Ela começa na Rua Lemos Monteiro e termina na Praça das Jaqueiras. O decreto foi 25 de março de 1961. E a antiga Avenida ou Rua Jockey Club, ela tinha o decreto de 1943, então foi mudado para Linneu de Paula Machado. Praça Carlos Amarante. Carlos Ferreira da Cruz Amarante foi arquiteto amador vindo depois da formação de engenheiro militar. Destacou-se pelo seu trabalho nas cidades do Porto e Braga, em Portugal. Viveu de 1748 a 1815. A denominação desta rua foi extraída do Banco de Nomes, sistema criado na década de 1970 pela Prefeitura de São Paulo, para atender à crescente demanda de oficialização dos logradouros, utilizando uma coleção de nomes previamente selecionados, relacionados a diversos temas, levando-se em conta os critérios estabelecidos pela legislação vigente. Então isso é até importante a gente saber. Então essa rua situa-se na Rua Gália, foi oficializada em 9 de junho de 1978. Eu não tenho aqui se havia um nome anterior, mas eu acredito que não, deve ser uma praça vazia, né? Um local vazio. Praça Comendador José Henrique Souza. Nascido em São Paulo em 21 de agosto de 1919, concluiu seus estudos secundários e ingressou em seguida na Faculdade de Direito na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, onde bacharelou-se. Nas atividades profissionais, fundou a Embracil S.A., Indústria Brasileira da Construção Civil, da qual foi presidente. Dentro do mesmo grupo empresário, foram diretor da Embrasil Empreendimentos, José Henrique de Souza Imóveis e Administração, ambos com sede em São Paulo, Jucel Organização Comercial e Industrial S.A., com sede em Ribeirão Preto, São Paulo, benemérito de inúmeras associações filantrópicas, recebeu a Ordem de São Gregório Magno, no grau de comendador, conferido pessoalmente por sua santidade o Papa João Paulo II, em Roma. Comendador da Ordem de Isabel a Católica, conferido por sua majestade o rei Juan Carlos I da Espanha. Comendador da Ordem de Cristo por sucessão conferida pelo governo da República Portuguesa. Comendador da Ordem da Benemerecência da República Portuguesa, Comendador da Ordem de Santo Alexandre, Bulgária, Cavaleiro da Legião de Honra, faleceu em São Paulo, capital, às 14 de maio de 1987. A rua situa-se na confluência da Avenida Linneu de Paula Machado com a Avenida Lopes de Azevedo. O decreto foi em 18 de agosto de 1987. Praça Doutor João Aldemar de Almeida. Nasceu em 25 de maio de 1905 em Jaú, é uma cidade do interior de São Paulo. Formou-se pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, tornou-se famoso como banqueiro, dono de fazendas e homem de empresa.
Como banqueiro, sua ação foi notável quando esteve à frente do Banco de São Paulo S.A., o mais antigo estabelecimento do gênero. Como turfista, foi um dos maiores criadores e proprietários de cavalos de corrida. Foi diretor por muitos anos do Jockey Clube de São Paulo, foi por mais de 13 anos ininterruptos seu presidente. Deixa seu nome ligado a diversas obras de benemerência, entre elas a Santa Casa de Misericórdia, onde foi mesário. Espírito aberto à cultura, feito com os terrenos onde foi instalada a Universidade de Campinas. Pertencia ao Conselho Curador da Fundação Anchieta. Entre as muitas comendas que recebeu, destacam-se as de Comendador da Ordem do Mérito de Luxemburgo, Medalha Pacificador do Exército Brasileiro, Medalha do Mérito Santos Dumont, Medalha Tamandaré da Marinha Brasileira e Cruz de Oficial da Ordem de Malta. Faleceu em São Paulo em 9 de junho de 1976. Antigamente chamava-se Praça Pais Botelho. Fica entre a Avenida Lideu de Paula Machado, Avenida São Valério, Ruas Managuá e Rua Maracaibo. Foi oficializada em 14 de outubro de 1976. Praça Professor Cardim. Carlos Alberto Gomes Cardim nasceu na cidade de São Paulo em 10 de fevereiro de 1875. Educador e catedrático, exerceu a docência em diversas escolas da cidade de São Paulo, prestando serviços inestimáveis ao ensino público, notabilizando-se como cultor da literatura infantil e didática. Foi subdiretor da Escola Normal e catedrática do Conservatório Musical de São Paulo. Foi fundador da primeira biblioteca infantil do curso primário na cidade de São Paulo e no Brasil. Escreveu diversos livros, entre eles A Cartilha, Clarinha, Mistério Desfeito, entre outros. Faleceu em 2 de junho de 1938. O nome da praça não existia, era um local vazio. Ela situa-se entre a Avenida Lideu de Paula Machado e Rua de Todos os Santos. O decreto é de 7 de agosto de 1954. Praça Professor Hugo Sarmento. O professor Hugo Sarmento nasceu em 1º de novembro de 1889 em São João da Boa Vista, uma cidade também do interior de São Paulo. Fez o curso primário de sua terra natal e secundário em Itu, no Colégio São Luís. Foi pioneiro no ensino comercial, secundário e normal na cidade de São João da Boa Vista. Foi educador, jornalista e orador. Como jornalista, escreveu em diversos jornais do interior e da capital, ficou famoso como orador físico. Faleceu em 18 de julho de 1954. Antigamente era a Rua 7, que era uma via circular. Fica entre as ruas Professor Ladislau Pedro, Rua Carlos Ferreira, Rua Gália e Marquês de Queluz. O decreto foi em 28 de dezembro de 1962. Rua Carlos Ferreira. Militar pernambucano que serviu desde 1677, distinguiu-se em 1683 lutando contra os negros dos Palmares em sítios diversos. Em 1694 volveu nessa guerra, tendo auxiliado o mestre de campo Domingos Jorge Velho. Em 1699 foi comandante de uma companhia de soldados que estava em socorro de Angola, onde muito se salientou. Regressando ao Brasil em 22 de janeiro de 1700, foi fornecido no posto de capitão. Em Olinda atacaram os mascates, sendo a causa de muitos triunfos da nobreza em 1711. Olha, gente, desculpa, eu tenho que rir agora, tá? Triunfos da nobreza, né?
Então quer dizer que eles vêm aqui para o Brasil, além de trazer os negros como escravos, ainda matam essas pessoas, né? Dizimaram índios e ainda são condecorados e são homenageados em ruas. Eu acho isso um absurdo dos absurdos, e tenho certeza que tem gente que concorda comigo. Né? Então o cara é um herói porque matou os negros, porque matou os índios, então ele é um herói, aí merece uma estátua gigantesca numa avenida importantíssima de São Paulo, né? E aí, quantas pessoas se revoltam com isso, ainda elas não têm razão, tá? Inclusive lá na Câmara dos Deputados, na Sala Nobre, tem lá um painel gigantesco com os bandeirantes e os índios os bandeirantes com armas e os índios carregando os trecos lá deles. Olha, que absurdo, gente. Olha que absurdo. Você vai... É como entrar na minha casa, me matar, invadir, sabe? Olha, sinceramente, Tá aí para vocês conhecerem, né? Pensem o que vocês quiserem, mas eu penso dessa forma, tá? Vieram aqui, mataram os índios, trouxeram os negros como escravo, e aí ainda vai e mata os negros, já tinham dizimado os índios, escravizam os índios, e ainda tem escravos brancos também, tá? Em 1714, preso por esse motivo e mandado embarcar para Lisboa, teve, no entanto, o perdão como outros implicados nesta luta civil. Então, além, ele teve um triunfo, mas foi preso e ainda foi perdoado, né? Tá? Eu perdoo porque você dizimou um monte de gente. Aliás, tem um filme chamado A Missão, que é um filme horrível, com Robert De Niro, que fala sobre a exploração dos índios aqui, não só no Brasil, mas na América do Sul, e a briga, né, entre os portugueses e espanhóis para dizimar os índios ou não. Esse filme para mim é horrível, tá? Quem quiser assistir, assista. Então a fonte é Francisco de Assis Carvalho Franco, dicionário de bandeirantes e sertanista do Brasil. A comissão do 4º centenário da cidade de São Paulo, serviço de comemorações culturais em 1954. Isso mesmo, vamos comemorar a dizimação dos índios e a morte dos escravos negros. Ai, ai. Antigamente ela era conhecida como Rua 6, começa na Avenida Professor Francisco Morato e termina na Praça Professor Hugo Sarmento. O decreto foi em 28 de dezembro de 1962. E eu acho, sinceramente, que deveriam mudar esses nomes aí, colocar nome de pessoas decentes. Daqui a pouco, né, nós vamos ter uma avenida chamada X, ou uma rodovia chamada X, né? Quem sabe da política hoje sabe do que eu estou falando. Continuamos aqui com a história. Rua Carpina. Carpina é uma cidade brasileira no estado de Pernambuco, nome de origem tupi que era usado para denominar uma espécie de pica-pau. Agora eu tô falando rindo porque eu devia falar chorando nessas coisas, gente. Ela era conhecida como Rua I. Ela começa na Rua Sarabatana e termina na Praça Professor Cardim. O decreto foi em 7 de agosto de 1954. Rua Diogo de Aros. Diogo de Aros foi notável bandeirante do século XVII. Viva os bandeirantes! Ela era conhecida como Rua 2, eu não aguento. Olha, sinceramente, eu nem ia fazer esses comentários nesse programa, mas, gente, eu não aguento. Notável bandeirantes, olha só. Ah, não, mas os bandeirantes abriram os caminhos para não sei o que lá, para a evolução do Brasil. Bom, começa na Rua 1, que agora é denominada Rua São Cassiano, né, na época em que foi feito o dicionário de ruas, e termina na Rua 7, que hoje é denominada Praça
Professor Hugo Sarmento, situando-se entre a Avenida Lopes de Azevedo e Divisa de Terrenos. O decreto foi feito em 28 de dezembro de 1962. Gente, eu gostaria muito que vocês comentassem até isso, né? Tá? Que vocês comentassem o que eu falei agora, a minha revolução aqui. Bom, Rua Domingos Barreto. Domingos Barreto, vereador e povoador do século XVIII. O que seria um povoador, né? Ela era conhecida como Rua O. Ela começa na Avenida Lopes de Azevedo e termina na Rua Carpina. Fica entre a Rua Sarabatana e de Todos os Santos. O decreto foi feito em 7 de agosto de 1954. Rua Gália. Gália é uma cidade do município do estado de São Paulo. Ela era conhecida como Rua 3EW. Começa na Avenida Lopes de Azevedo e termina na Praça Professor Hugo Sarmento. Fica entre as ruas Nordestina e Raulino de Oliveira. O decreto foi feito em 28 de 12 de 1962. Rua Ilimani. Ilimani é um pico e um vulcão nos Andes. Esta rua era conhecida como Rua G. Ela começa na Praça Professor Cardim e termina na Avenida São Valério. Fica entre as ruas Maracaíbe e Jabebira. O decreto foi feito em 7 de agosto de 1954. Rua Jabebira. Termo da língua tupi que significa o que tem a pele áspera ou pele de lixa. Precisa passar creme, né? Ela era conhecida como Rua N. Começa na Rua de Todos os Santos e termina na Avenida São Valério. Fica entre a Avenida Lopes de Azevedo e Rua Ilimar. O decreto foi 7 de agosto de 1954. Rua Manágua. Manágua é um lago da América Central. Ela era conhecida como Rua F. Começa na Rua Ilamani e termina na Praça Sem Nome. Fica entre a Rua Maracaibo e a Avenida São Valério. O decreto foi em 7 de agosto de 1954. Rua Maracaibo. Maracaibo é um golfo das Antilhas. Ela era conhecida como Rua H. Começa na Praça Professor Cardim e termina na Praça Pães Botelho. Fica entre a Rua Ilimani e a Avenida Jockey Clube. O decreto foi em 7 de agosto de 1954. Rua Marquês de Queluz. João Severiano Manuel da Costa, o Marquês de Queluz, chegou ao Brasil com a família real em 1808. Quando Portugal foi invadido pelas tropas de Napoleão, liderou a tomada da Guiana Francesa, onde governou até 1815. Então ele veio com o Dom João VI. Em 1821, a corte portuguesa proibiu o desembarque de Queluz, que retornou ao Brasil, onde acabou lutando pela independência contra Portugal e defendeu teses abolicionistas. Foi um dos primeiros senadores do Império Brasileiro em 1826. A rua era conhecida como Rua 4. Ela começa na Avenida Morumbi e termina na Praça Hugo Sarmento. Fica entre a Estrada Professor... Olha... A Estrada Professor Francisco Morato, né? Que hoje é a Avenida Professor Francisco Morato. Era a Estrada de Itapecerica da Serra. E Rua Antônio Coelho. O decreto foi de 28 de dezembro de 1962. Rua Professor Landislau Peter. Professor Landislau Peter, ou Peter, nasceu em Hamburgo, Alemanha. Eu acho que é Peter. Em 24 de agosto de 1862. Veio ao Brasil em 1883. Foi professor de grego e latim no Colégio Culto à Ciência de Campinas, São Paulo. Em 1905 veio para a capital, lecionando latim e grego no Colégio São Bento. Produziu 2 gramáticas, a latina e a grega, com exercícios em português. Para seus alunos escreveu um compêndio de grego e latim. Faleceu em São Paulo em 2 de junho de 1914.
A antiga rua era conhecida como 5 e ela começa na Avenida Professor Francisco Murato e termina na Praça Professor Hugo Sarmento. Fica entre a Avenida Morumbi e a Rua Carlos Ferreira. O decreto foi de 28 de dezembro de 1962. Rua Raulino de Oliveira. O brigadeiro Doar Plídio Raulino de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro em 6 de junho de 1888. Ingressando no Exército em 1910, fez os cursos de Infantaria e Cavalaria e formou-se em Engenharia Civil pela Escola Politécnica. Exerceu no comissões importantes. Foi um dos construtores do Campo de Aviação de Cumbica, em São Paulo, e do Campo dos Afonsos, no Rio. Foi chefe da 2ª Zona da Aeronáutica de São Paulo. Faleceu em 24 de dezembro de 1952. A rua era conhecida como Rua Z. Ela começa na Avenida Lopes de Azevedo e termina na Rua Gália. Fica entre as ruas São Cassiano e Gália. O decreto é de 28 de dezembro de 1962. Rua São Cassiano. São Cassiano é nome de um santo católico. Era conhecida como Rua 1, começa na Avenida Lopes de Azevedo e termina na divisa de terrenos. Fica entre a Avenida Linneu de Paula Machado e a Rua Paulino de Oliveira. O decreto é de 30 de abril de 1981. Rua Sarabatana. Sarabatana é uma arma indígena. Acho que é aquelas armas que você assopra, né, e sai um negocinho envenenado para matar bichinho, porque eles matam para comer, tá? Não para... E aproveitam as penas, tudo para se enfeitar. Bom, pelo menos antigamente era assim, agora eu não sei. A rua era conhecida como Rua P. Ela começa na Avenida Lopes de Azevedo e termina na Avenida Jockey Club. Fica entre a Avenida Jockey Club e a Rua Domingos Barreto. E o de 7 de agosto de 1954. Rua Todos os Santos é uma baía do litoral brasileiro. Era conhecida como Rua M. Ela começa na Avenida Lopes de Azevedo e termina na Rua Professor Cardim. Fica entre a Rua Domingos Barreto e a Avenida São Valério. O decreto foi em 7 de 8 de 1954. E terminaram as ruas aí, as 21 ruas. Nós temos agora a nossa agenda cultural, que é a Cidade das Abelhas, que é um parque em Embu das Artes, na Grande São Paulo, onde não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favo e todos os produtos das abelhas que você pode adquirir pelo site cidadedasabelhas.com.br /produtos, o link está na descrição deste programa, ou pelos telefones 46140609, 943026580, ou você pode também adquirir pelo meu telefone 11997241111, retira aqui no Caxingui. E também é um local onde você adquirirá cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16. Estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas. E a nossa mostra de cinema italiano continua em 2025 e no dia 12 de maio tem o filme Gaviões e Passarinhos, de Pier Paolo Pasolini, de 1966, no Cine Teatro de Noi de Oliveira, na Rua Rui Barbosa, 323, Bela Vista. Inicia às 19 horas em ponto, e em ponto mesmo, porque eu já fui lá, ok? Bom, no dia 18 de maio, um domingo, às 10 horas tem a visita guiada na Fundação Maria Luísa Oscar Americano. Os ingressos inteira R$30, que eu já falei lá antes. E meia, e para estudantes de 60 a mais, o estacionamento é R$25, ou você pode parar nas imediações. Faça sua inscrição no telefone meu 997241111. No dia 18 de maio,
das 10 às 18, nós temos o aniversário da Chácara do Jockey, muito importante vocês participarem, muita gente lá. Fica na Rua Santa Crescência, número 201, na Vila Sônia. Vai ter várias atrações, a entrada é gratuita, leve toda a família e amigos. No dia 14 de junho, nós teremos a visita na Casa de Vidro, e no dia 20 de julho, nós teremos a visita na Casa da Fazenda, onde eu vou comemorar meus 63 anos e do meu amigo do coração, que faz 81 anos. Aí esse daqui é a confirmar, que eu não tenho a confirmação. Eu desejo a todos vocês um bom final de semana, parabéns para as mães, que dia 11 é o nosso dia, e que todas as pessoas sejam iluminadas neste final de semana.